Irmãos, nós estamos muito felizes por estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Eu quero, desde já, saudar os nossos visitantes, as pessoas que estão aqui, estão nos visitando. Nós somos muito felizes de receber todos vocês aqui nessa noite e rogamos para que Deus, pelo seu Espírito, fale com cada um de vocês e os edifique. Eu gostaria de pedir que todos os irmãos agora abram comigo a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos terminar hoje a nossa série de exposições em Hebreus, no capítulo 12. Hoje, depois de uma longa jornada de cerca de um ano, expondo Hebreus 12, nós chegaremos ao fim das recomendações, das exortações do escritor sagrado acerca de como devemos correr a corrida da fé. Hebreus, no capítulo 12, versículos 25 ao 29. Todos os irmãos encontraram? Eu gostaria muito que depois da leitura você continuasse com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra, Deus. E eu estou aqui com toda a minha fraqueza, Deus, com toda a minha incapacidade, Senhor, tremendo dentro de mim, porque não posso falar ao seu povo de forma eficaz por mim. Mas que o seu Espírito tome os meus lábios, a minha mente, Deus, o meu coração, para que eu seja um verdadeiro profeta na exposição da sua palavra. Abençoa também, Deus, o seu povo que aqui está, abra suas mentes, os seus corações, para que eles entendam o Evangelho, entendam as Escrituras. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar, irmãos. Permaneçam, por favor, com a Bíblia aberta. Irmãos, na nossa última exposição de 2 semanas atrás, nós tratamos sobre os grandes benefícios e a superioridade da nova aliança. Então nós demonstramos o quanto aquele acontecimento glorioso da entrega da lei no Monte Sinai, ele trouxe terror ao povo. Não porque a lei fosse ruim em si, porque a lei é santa, justa e boa, mas porque o homem é pecador e não consegue cumprir a lei. Mas o Senhor agora nos fez a chegar ao Monte Sião, o monte da sua graça, por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E agora nós vivemos alegremente servindo ao Senhor nessa festa celestial, junto com todos os santos de Deus. Portanto, desfrutamos agora de uma graça infindável. Por isso, nós concluímos na nossa última exposição que a nova aliança é superior à antiga. Hoje nós falaremos sobre os alertas dessa nova aliança. Nós estudaremos agora um outro aspecto da nova aliança. Nós falamos sobre a sua superioridade na última pregação. Agora nós falaremos sobre os alertas que a nova aliança contém. E eu quero muito que os irmãos prestem atenção e todos estejam com a mente em Cristo, para que possamos compreender a palavra de Deus nessa noite. A nova aliança, irmãos, essa nova realidade agora em Cristo, que nós desfrutamos, ela nos concede não somente abundantes e graciosas bênçãos,
Mas a nova aliança também nos chama a profundas e solenes responsabilidades. O fato, irmãos, de que Cristo foi exposto aos nossos olhos, não mais como o véu que estava sobre o rosto de Moisés quando ele desceu do Sinai, mas Cristo foi exposto a nós, aos nossos corações, às nossas mentes plenamente. O Filho de Deus foi exposto não com as sombras da antiga aliança, mas plenamente. O Filho nos falou na nova aliança, é o que diz logo no capítulo 1 de Hebreus. Essa nova revelação, essa revelação mais ampla, mais gloriosa, essa revelação abrangente, ela nos encarrega também, irmãos, de santo temor e traz consigo sérios alertas para aqueles que desprezarem essa nova realidade graciosa. Por toda a epístola aos Hebreus, irmãos, quando nós vamos estudar essa carta, esse é o padrão da exposição doutrinária. Primeiro, o autor sagrado, ele demonstra a superioridade de Cristo e da nova aliança. Durante todos os 13 capítulos dessa carta, você vai observar que o autor está demonstrando a superioridade de Cristo sobre os elementos da nova aliança, os anjos, os patriarcas, a lei, o sacerdócio levítico. Ele demonstra a superioridade de Cristo, ele demonstra o quanto esses elementos eles são arcaicos, eles não servem para mais nada no novo concerto. Depois ele explica o quanto a graça que os crentes usufruem, agora ela é repleta de bênçãos. Cristo é maior do que a antiga aliança, portanto usufruímos de bênçãos maiores. E por fim, ele termina essa exposição fazendo exortações devidas acerca dos perigos de se rejeitar tão grande salvação. Primeiro, uma exposição da superioridade de Cristo. Depois, uma demonstração dos benefícios que advêm dessa superioridade. E por último, os alertas que também procedem do fato de a revelação que obtemos agora ser mais ampla. Esse é o padrão. De acordo, irmãos, com o escritor divinamente inspirado, a nova aliança ela é sim infinitamente superior à antiga. Mas ela é infinitamente superior não somente em graça para aqueles que a recebem. A nova aliança também é superior infinitamente em juízo para aqueles que a conhecendo, rejeitam e são deliberadamente desobedientes. Essa é uma realidade. A nova aliança é superior em graça, em revelação. Portanto, dela procede maior responsabilidade, maior iluminação. Então, todos aqueles que rejeitam essa nova aliança são culpados de pecado maior do que aqueles que rejeitaram a antiga. Para o autor sagrado, se a não observância da lei divina em todos os seus aspectos, os aspectos morais, civis e cerimoniais, era tida por Deus como algo da mais alta importância e muitas das vezes punido com grande severidade a desobediência da lei em todos os seus aspectos, quanto mais será certeiro o juízo divino para aqueles que deliberadamente rejeitarem o seu Filho amado Jesus Cristo. Se Deus era zeloso da lei, quanto mais Deus é zeloso do seu Filho Jesus. Cristo, ele é maior do que a lei. A lei apontava e encontra a sua verdadeira finalidade em Cristo. Portanto, se rejeitar a lei que falava sobre Cristo era grave, quanto mais grave é desprezar aquele que é o cumprimento da própria lei. A lei, na linguagem do apóstolo Paulo, é um aio, é um pedagogo. É alguém que está instruindo uma criança sobre algo maior. Esse pedagogo foi retirado. Agora nós temos a visão completa desse algo maior que é Jesus. Mas se aquela criança desobedecesse o pedagogo que era a lei, havia severas punições. Imagine agora aqueles que desobedecerem, não mais o pedagogo, mas o cumprimento de tudo que ele ensinava. Eu quero refletir com os irmãos sobre o quanto essa é de fato a intenção do autor. Por isso que eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta.
Eu não quero que você saia daqui imaginando que eu estou falando o que eu quero, até porque eu não queria estar falando sobre essas coisas, porque quando eu estava lendo esse texto, fazendo essa pregação, eu temia e tremia dentro de mim. O fato, irmãos, é que a nova aliança ela é eternamente graciosa para os crentes arrependidos, mas para aqueles que estão mesmo em meio às suas fraquezas e dificuldades, correndo a carreira da fé, estão em perseverança. Mas a nova aliança também é profundamente terrível para os falsos crentes, os hipócritas, os obstinados na sua vida pecaminosa. Para os que nasceram de novo, a nova aliança é cheiro de vida. Para aqueles que não nasceram de novo, a nova aliança, usando uma linguagem mais uma vez de Paulo, é cheiro de morte e de perdição. Quer entender isso melhor? Quer compreender isso melhor? Por exemplo, vamos observar Hebreus no capítulo 2, os versículos 1 ao 4. Olha o que, eu ia dizer o apóstolo Paulo, mas não temos certeza se é o apóstolo Paulo que escreveu, então não direi o apóstolo Paulo. Mas olha o que o autor diz em Hebreus 2, nos versículos de 1 ao 4, para corroborar essa ideia. Logo após o autor demonstrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, olha o alerta que ele faz. Cristo é superior aos anjos. Aí ele continua assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Ou seja, a lei foi entregue inclusive por intermédio de anjos. Mas a graça que vem na revelação completa de Cristo, nós precisamos nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a lei, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Se Deus foi zeloso e trouxe justa retribuição para aqueles que transgrediram a lei, que foi entregue, inclusive, também por intermédio de anjos, como escaparemos nós se não nos atentarmos para tão grande salvação que há em Cristo? Eu volto a dizer, irmãos, a nova aliança não somente nos concede graciosamente acesso pleno a Deus pelo novo e vivo caminho que é Cristo. A nova aliança também nos alerta que pisamos e somos culpados do sangue de Cristo. Essa é a linguagem, Hebreus 6:6, Hebreus 10:29. Quando deliberadamente escolhemos nos afastar do Senhor Jesus e viver impiedosamente. A Escritura chama isso de pisar o sangue de Jesus. Desprezar a nova aliança é pisar o sangue de Jesus. Desprezar a nova aliança não é simplesmente não crer. Não é simplesmente não ser um crente. Não é simplesmente não ser um nascido de novo. Tudo isso pode parecer abstrato demais para você que não conhece talvez a Escritura. Mas talvez se nós usarmos essa linguagem, que rejeitar a nova aliança é pisar o sangue de Cristo, viver uma vida obstinadamente no pecado é pisar o sangue de Cristo, talvez todos nós tenhamos uma outra visão sobre esses assuntos. A nova aliança é superior em graça, mas porque ela é uma revelação maior, uma revelação completa do Filho de Deus, ela é também superior em juízo para aqueles que a rejeitam e são obstinados. Vamos no verso 25. Diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Esse é o verso 25. Então, após demonstrar, irmãos, a grande alegria
que é a assembleia festiva que os crentes já desfrutam e desfrutarão ainda mais no mundo vindouro. Nós tratamos sobre isso na última pregação. Por causa da nova aliança em Cristo, nós já nos achegamos a Sião de Deus, mas ainda a vemos como que por um espelho, mas veremos Sião completamente um dia na volta do Senhor. Depois de demonstrar o quanto a nova aliança é superior à antiga, o quanto Sião é superior ao Sinai, o quanto as coisas eternas são superiores às passageiras, ele começa agora os alertas da nova aliança. É por isso que ele vai iniciar o verso 22, o verso 25, dizendo: tenham cuidado. Expõe a superioridade e depois diz: tenham cuidado. Aqui a Escritura, irmãos, ela demonstra o profundo equilíbrio do qual nós estamos falando. O Espírito Santo ele não quer que nós pensemos que porque estamos debaixo da graça, temos liberdade para vivermos regaladamente. Os crentes poderiam pensar, já que estamos em Sião, nessa festa gloriosa e divina de Deus, não precisamos mais nos preocupar com nada. O autor diz: tenham cuidado. Mas eu estou debaixo da graça. Talvez a graça seja o termo mais vilipendiado pelos crentes de hoje. Um termo tão glorioso, que tem um significado teológico, bíblico tão profundo. As pessoas dizem: estou debaixo da graça. A Escritura te diz: cuidado. A Escritura demonstra esse profundo equilíbrio. O Espírito Santo não quer que nós pensemos assim. É como se o autor sagrado ele saísse de uma cena para outra quase que abruptamente. Ele está demonstrando a alegria de Sião que nós já desfrutamos e desfrutaremos mais ainda. E de repente ele diz: cuidado. Você fala: de um lado da doutrina do autor sagrado estão os infinitos benefícios que nós usufruímos em Cristo. E ele deseja que os crentes usufruam desses benefícios. Do outro lado da doutrina do autor estão os alertas se rejeitarmos tais bênçãos espirituais. Ele também deseja que sinceramente estejamos cientes de tais alertas. É uma doutrina que tem dois lados. É uma doutrina que tem aplicações duplas. De um lado, o autor quer que os crentes desfrutem abundantemente de Cristo por causa da nova aliança. Do outro, ele diz: tenham cuidado, porque se vocês viverem na nova aliança desordenadamente, o juízo sobre vocês será maior. Por isso ele diz: tenham cuidado. Não recuseis ao que fala. Quem fala é Deus. Isso é, vigiem. Estejam atentos, prestem atenção, não durmam, não vacilem. Se apeguem aos eternos benefícios da nova aliança e não se esqueçam dos seus solenes alertas. É isso que ele está dizendo. Tenham cuidado. Se apeguem a Sião, se apeguem a Cristo. Mas não se esqueçam dos solenes alertas que Sião também traz consigo. De um lado da balança da corrida da fé, nós devemos pesar a infinita graça da nova aliança. Mas sem jamais do outro lado nos esquecermos de também pesar, irmãos, estarmos cientes dos seus verdadeiros alertas. Cristo é maior do que Moisés, é maior do que a lei. Se houve juízo para os desobedientes à lei, maior juízo haverá se formos desobedientes a Cristo. A Escritura, por toda ela, demonstra, irmãos, que crentes descuidados e desatentos são presas fáceis para o pecado e o maligno. Por toda a Escritura, essa é uma verdade absoluta. Por isso que ele diz: tenham cuidado. Crentes desavisados, já conheceu crentes desatentos? Crentes despreocupados com o pecado, despreocupados com o seu coração, despreocupados com os ambientes que eles frequentam, despreocupados com as pessoas que eles conversam, despreocupados com o que eles veem na televisão. Você já viu crentes assim? Descuidados, despreocupados, vai viver na vida. Não tem cuidado, vai tocando a vida. A vida vai e ele está indo junto.
A Escritura demonstra que esses crentes, os crentes sem cuidado, os crentes sem vigilância, os crentes desatentos, eles são presas fáceis para o pecado, presas fáceis para o maligno. E que, se não acordarem, podem rapidamente vir a abandonar completamente a fé e se fazerem culpados de profanar a nova aliança. Por isso precisamos correr a corrida da fé cuidadosamente. Você corre a corrida da fé se apoderando de Cristo com muito cuidado, com muita sabedoria, com prudência, se revestindo de Cristo a cada dia, fugindo do pecado, sondando o seu coração, se revestindo do Senhor, participando dos meios de graça. O autor vai dizer: pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que do céu nos adverte, conseguiremos escapar. Esse é o argumento. O autor, ainda no verso 25, ele está nos explicando o porquê devemos ter cuidado. Ele diz: tenham cuidado, não é? Tenham cuidado, estejam atentos, sejam vigilantes, não durmam. Sejam crentes que estão sempre atentos a tudo. Não sejam como aqueles que dormem, não é? E depois ele explica por quê. O motivo é simples, irmãos. Nós já falamos um pouco sobre isso na introdução. Por que nós devemos nos atentar? Porque se aqueles que não ouviram Moisés e toda uma geração se perdeu no deserto, Deus, em seu juízo, puniu toda aquela geração que saiu do Egito e não permitiu que eles entrassem na terra prometida por causa da sua desobediência. Se aqueles que não ouviram Moisés e toda uma geração se perdeu, Moisés falava sobre a terra. Moisés era um homem comum. Eles não escaparam do juízo divino, muito menos nós, se não ouvirmos aquele que dos céus nos adverte, que é Jesus Cristo. Aquele que desceu dos céus, o Filho perfeito de Deus, nós não escaparemos. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Quem divinamente advertia o povo de Israel sobre a terra? Moisés. Moisés não falava de si, ele falava divinamente. Mas ele falava sobre a terra. Mas Jesus fala sobre a terra também. Mas Jesus é do céu. É por isso que o texto termina: como escaparemos nós se não ouvirmos aquele que dos céus nos adverte? Cristo é maior do que Moisés. As advertências de Moisés têm um peso. As advertências de Cristo têm peso infinito. O argumento lógico é claro, irmãos. Ele se apoia do que nós chamamos dentro da lógica do argumento do menor para o maior. O que significa isso? Significa o seguinte, irmão: se algo de menor importância recebe grande atenção, quanto mais receberá atenção aquilo que possui grande importância. Ou seja, se foram culpados de juízo aqueles que desprezaram Moisés, que era menor do que Jesus, mais culpados serão aqueles que virarem as costas para Jesus, que é dos céus e superior a Moisés. Jesus é superior. Aqueles que pecaram contra Moisés pereceram. Aqueles que obstinadamente pecarem contra Cristo perecerão mais ainda. O autor, ele usa essa mesma lógica, por isso que eu disse que esse é o padrão de argumentação do autor. Em Hebreus 10, 28 a 29, ele vai dizer o seguinte: sem misericórdia, preste atenção, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus. Calcou é colocar debaixo do seu pé. Aquele que colocou o Filho de Deus debaixo do seu pé, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se aqueles que pecaram contra a lei foram dignos de severo castigo, quanto mais aqueles que obstinadamente, vivendo no pecado, regaladamente, sem atenção, vivendo as suas vidas, sendo pessoas comuns,
Só não precisa fazer muita coisa para ir para o inferno, irmão. Só seja uma pessoa comum. Viva a sua vida. Seja quem você é. Não se importe com Deus. É o passaporte para o juízo eterno. Quanto mais severo castigo sofrerão aqueles que calcarem os pés do Filho de Deus, profanarem o sangue da aliança e ultrajarem o Espírito da graça. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos de cuidado e atenção na jornada da fé. Não podemos permitir que sejamos culpados de desprezar tão grande salvação. Você precisa ser um crente cuidadoso, meu irmão. Meu irmão, se você não tiver cuidado, você será culpado do sangue de Jesus. Se você não tiver cuidado, se você não for uma pessoa que de fato considere em autoestima a nova aliança, e por causa da nossa união com Cristo, como foi pregado pelo David no último domingo, vive de fato uma vida para a glória de Deus, o juízo será mais severo. É por isso que nós precisamos de cuidado. Não podemos rejeitar tão grande salvação. Precisamos ouvir continuamente aquele que do céu nos instrui. E continua, irmãos, nos instruindo pelo seu Espírito, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz os versos 26 e 27. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Que versículo fácil de interpretar, né, irmãos? Não é não, difícil, complicado. Mas o sentido é o seguinte: se na antiga aliança Deus abalou o monte Sinai, que tremia e balançava por intermédio da manifestação da sua majestade na ocasião da entrega da lei, então ali Deus, ele abalou o Sinai, ele fez com que o Sinai fumegasse, com que o povo tremesse. Então Deus fez isso na entrega da lei, a terra foi abalada, o Sinai foi abalado. Todavia, agora, porém, na consumação da nova aliança, na consumação de todas as coisas, o Senhor abalará não somente a terra, mas também o céu. Ele abalará todas as coisas. Ele fará com que tudo que é passageiro seja retirado, e apenas os fundamentos eternos permaneçam. Essa declaração expressa das Escrituras, irmãos, ela desmonta uma heresia que existe no nosso meio e que já existiu e que vem lá do século II, que é chamada de marcionismo. O que Marcião ele ensinava? Marcião ele ensinava que o Deus da antiga aliança era um Deus e esse Deus era essencialmente mau, e que Jesus Cristo era o Deus da nova aliança e essencialmente bom. Então nós devemos seguir a Jesus Cristo e não ao Deus do Antigo Testamento. Ele fazia essa ruptura. Ele inclusive criou para si a sua própria Bíblia e etc. Por que eu digo que existe um marcionismo moderno? O marcionismo moderno ele consiste na ideia do seguinte: você já ouviu as pessoas dizendo isso? Olha, o Deus do Antigo Testamento é assim, ou Deus agia de tal forma no Antigo Testamento, mas agora no Novo Deus é diferente. Você já ouviu as pessoas dizerem isso? Você já ouviu as pessoas dizerem isso? Aqui o autor está dizendo que no Sinai Deus abalou a terra, mas que na consumação de todas as coisas, Deus, na nova aliança, vai abalar não só a terra, mas também o céu. Está demonstrando a unidade do ser de Deus. Deus não muda. Deus ele é imutável. Não é incomum, irmãos, nós ouvirmos esse tipo de teologia da mais baixa qualidade na boca de crentes, inclusive. Na contramão, irmão, dessa concepção, o que a Escritura claramente afirma e o que o autor aos Hebreus explica de forma gloriosa. Se você quer aprender como interpretar o Antigo Testamento, estude a Epístola aos Hebreus.
É um manual completo de interpretação do Antigo Testamento. Então, na contramão dessa concepção marcionita moderna de um Deus do Antigo, de um Deus do Novo, que na verdade é uma heresia, uma dualidade de deuses, nós precisamos abominar esse tipo de pensamento. A Escritura afirma que Deus, de fato, Ele administra o seu plano de forma progressiva e múltipla. É isso que também diz logo lá no capítulo 1 de Hebreus, que Deus administra o seu plano de forma múltipla. Vamos voltar lá para o capítulo 1, vai dizer: havendo Deus outrora falado, no versículo 1, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, de fato, na administração de Deus, Ele nos falou de muitas formas, de muitas maneiras. A sua revelação foi progressiva, de uma forma aos patriarcas, depois ao povo, a Moisés, aos profetas. Deus se revelou progressivamente, mas Deus jamais mudou em seu caráter e atributos. Ele é o mesmo, Ele é imutável, até porque essa história da revelação progressiva tinha um objetivo claro no final, que era a manifestação de Jesus Cristo. Deus estava construindo o cenário ideal para o envio do seu Filho. É exatamente isso, irmãos, que o autor sagrado está indiretamente dizendo para nós, quando ele afirma que Deus abalou a terra na ocasião da entrega do Sinai, mas que Deus vai abalar agora por completo os céus e a terra na nova aliança. Deus é o mesmo, Ele é imutável. Ou seja, na nova aliança, Deus fará algo ainda mais assombroso e glorioso. Essa promessa tem uma conotação claramente escatológica, com referência à volta de Jesus Cristo, e aponta para a retirada completa de tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é temporal com a volta de Cristo, e o estabelecimento pleno do reino de Deus. Diante dessa realidade, irmãos, os crentes hebreus, e nós também, não podemos colocar os nossos corações nas coisas abaláveis, nas coisas transitórias. Esses irmãos estavam sendo tentados pelas perseguições, pelas dificuldades, a voltar para as coisas abaláveis, para as coisas que foram já retiradas do sacerdócio levítico, uma compreensão equivocada da lei, os judeus que gozavam de profundos privilégios religiosos e sociais, e esses irmãos estavam sendo tentados a voltar para isso, mas essas coisas serão abaladas. Esses irmãos e nós também precisamos depositar as nossas esperanças, não no monte palpável, no qual Moisés recebeu a lei, mas na Sião celestial de Deus, da qual brevemente eles e também nós desfrutaremos eternamente. Olha o que diz o verso 28 no seu começo. Por isso, ou seja, porque Deus vai abalar o céu e a terra e vai remover as coisas abaláveis e vai refazer todas essas coisas, Ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável. A verdade, irmãos, de que nós já temos recebido e de que nós receberemos ainda mais no futuro o reino inabalável de Deus, deve nos impulsionar, irmãos, a nesse mundo passageiro vivemos de forma digna do Evangelho e de Cristo. Um dos alertas da nova aliança é esse: não coloque o seu coração nas coisas abaláveis. Não coloque o seu coração nas coisas findáveis. O Senhor Jesus chamou isso no Sermão do Monte de os tesouros da terra, que a traça e ferrugem corrói, que os ladrões minam e roubam. Os crentes precisam estar atentos a isso. De acordo com o argumento apresentado nesse verso, é quando nós temos a concepção adequada acerca da transitoriedade. Isso a nova aliança nos alerta. A transitoriedade e a fragilidade desse mundo. Irmãos, nós estivemos diante de um acontecimento, essa semana, não me lembro o dia exato, de um terremoto terrível que atingiu ali a Venezuela e milhares de pessoas morreram. Essas pessoas estavam simplesmente tocando as suas vidas, e isso pode acontecer conosco agora. As coisas são transitórias.
Sabe que eu posso morrer agora? Sabe que você pode? Crente precisa ter medo disso não, irmão. Falar disso não vai trazer coisas ruins para a sua vida, não. Isso é mandinga. O Senhor tem o tempo determinado para cada um. Mas a realidade é que nós não podemos ter a nossa esperança, e esse é um alerta claro da nova aliança, na transitoriedade e na fragilidade do mundo. O mundo é muito frágil, ele é muito fraco, ele é incerto. Nós precisamos ter a clareza sobre a eternidade inabalável do mundo vindouro, que capacitará o crente a se manter como sólido na fé. Essa é uma verdade que também está exposta claramente nas Escrituras. Um dos alertas é: estejam atentos. O outro alerta é: não coloque o coração nas coisas abaláveis. Tenham cuidado. Jesus é superior a Moisés. Moisés nos falava da terra, Jesus nos fala dos céus. Aqueles que foram culpados de desobedecerem Moisés sofreram justa punição. Aqueles que são culpados de desobedecerem a Cristo sofrerão punição maior ainda. Por isso, se mantenham não as coisas abaláveis, mas as coisas inabaláveis. Para que nós entendamos melhor, irmãos, o que é ter a nossa mente nas coisas inabaláveis, é nos útil olhar para o próprio livro de Hebreus, mais especificamente para o capítulo 11. Nele nós temos toda uma galeria de homens e mulheres que permaneceram firmes na fé porque não olharam para a transitoriedade do mundo atual, mas se apegaram às promessas eternas de Deus. Olha, por exemplo, Hebreus 11, 8 ao 10, vai dizer o seguinte sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o que diz o verso 10, o que motivou Abraão a terminar a carreira da fé, porque Abraão não negou a Cristo, porque Abraão viu o dia de Cristo e exaltou-os, e glorificou a Deus no seu coração. Como o próprio Senhor Jesus diz, olha o que o verso diz, porque Abraão, os patriarcas, aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, para caminhar por uma terra que ele ainda não conhecia, na expectativa de possuir apenas uma terra terrena. Não, Abraão esperava a cidade de Deus, os quais é o próprio Deus que institui os seus fundamentos. A nova aliança, irmãos, te alerta e me alerta que se nós colocarmos o nosso coração nas coisas abaláveis, nós sucumbiremos, porque as coisas abaláveis, o próprio nome já diz, elas são abaláveis. Elas não têm firmeza. Elas não têm constância, não há certeza fiel nesse mundo quanto às coisas abaláveis. O Senhor Jesus também nos alertou grandemente sobre essas coisas abaláveis. Ele nos falou sobre as ansiedades da vida. Jesus nos alertou sobre isso. As ansiedades do mundo presente. E olha o que ele diz em Lucas 21, 34, Jesus diz para os discípulos que os seus corações não se sobrecarreguem com os cuidados da vida. Crentes que estão sobrecarregados com os cuidados da vida, com desejo de possuir, de ter, com desejo de cada vez crescerem mais de forma obstinada, sem de fato entender a Cristo, sem ansiar pelo céu, sem ter uma concepção elevada das coisas não abaláveis. Eles vão ter o seu coração sobrecarregado e eles não vão conseguir avançar. Você se lembra, se eu não me engano, da primeira ou da segunda pregação em Hebreus capítulo 12, que nós falamos sobre os pesos e pecados. Os pecados todo mundo sabe o que são. Os pecados do nosso coração, a cobiça, a ira, a inveja, né? Tudo que existe no nosso coração de mal, os homicídios, os adultérios, como o Senhor Jesus diz, a prática dessas coisas é o pecado. Mas o autor nos fala sobre os pesos.
E nós dissemos que os pesos são coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas quando nós damos um valor excessivo, elas se tornam fardos para nós. O seu trabalho, que é uma coisa boa, não pode ser o alvo da sua visão completa. A sua família, que é uma bênção gloriosa, não pode ser a sua esperança. O seu dinheiro, que deve ser uma ferramenta para a promoção do reino, não pode ser naquele que você espera. Porque senão ele se torna um peso na sua vida, e pesos atrapalham as pessoas a correrem, que é a grande ilustração do capítulo 12, a corrida da fé. Jesus também nos ensinou na parábola do semeador que uma das sementes que não conseguiu frutificar verdadeiramente no reino de Deus, aquela que caiu entre espinhos, não conseguiu frutificar porque Jesus explica, por causa das preocupações desta vida e a sedução da riqueza. As preocupações da vida, o desejo de viver a vida. Se você quiser viver a sua vida, você não pode ser um servo de Cristo. É simples. As preocupações da vida, a sedução da riqueza, do mundo, os lumiares do mundo brilhando, e o coração se sobrecarregando com estas coisas. O Senhor Jesus diz que essa foi a semente que caiu entre espinhos, que foi sufocada. Irmãos, todos nós que pregamos nessa igreja, nós temos alertado vocês, mas não custa repetir. Sem o senso da eternidade devidamente exposto aos nossos olhos pelo Espírito Santo, jamais conseguiremos nos manter alicerçados na fé. Você pode vir para a igreja todo domingo, participar da ceia, participar dos programas da igreja, e não ter o seu coração alicerçado nas coisas inabaláveis. Você pode ser um desviado dentro da igreja. Sabe quem são os desviados dentro da igreja? São aqueles que não amam o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Eles não acham que são desviados. Eles não acham que estão caminhando e rumando rumo ao inferno, mas estão. Sem a realidade da nova aliança bem exposta aos nossos olhos, nós não conseguiremos terminar essa corrida. A Escritura afirma categoricamente, irmãos, categoricamente, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, e o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4, 1 João 2,15 ao 17. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Quem quer viver os prazeres da vida regaladamente, viver a sua vida, usufruir dos seus sonhos sem considerar a Deus, usufruir dessa vida sem considerar a palavra de Deus, sem o temor devido ao Senhor, a Bíblia chama essa pessoa de inimigo de Deus e diz que o amor do Pai não está nele. Que pelo Espírito Santo, irmão, nós possamos bradar como o puritano Jonathan Edwards, quando em suas resoluções ele diz o seguinte: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Sem um senso da eternidade, irmãos, sem uma alta perspectiva das coisas inabaláveis e uma baixa perspectiva das coisas abaláveis, você não irá conseguir se apoderar da nova aliança. O verso vai continuar dizendo: retenhamos a graça, não nos apeguemos às coisas abaláveis, mas ao que é inabalável, e retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Uma vez, irmãos, que nós já temos as realidades eternas diante dos nossos olhos, nós precisamos agora de 3 coisas, segundo o autor, para vivermos de acordo com Cristo. Nós precisamos de 3 coisas.
A primeira é reter a graça pela qual nós sirvamos a Deus. A segunda é que esse serviço a Deus deve ser prestado com reverência. E o terceiro é que esse serviço também deve ser prestado com santo temor. Você tem a compreensão dessas realidades espirituais. Por ela você vive. Você vive pela cidade eterna de Deus, pela Sião de Deus. Você vive na terra com uma perspectiva baixa sobre a terra e alta sobre o céu. E vivendo na terra dessa maneira, você deve servir ao Senhor, retendo a graça, com reverência, com santo temor. Reter a graça, irmãos, não é conquistá-la. Afinal, a graça já nos foi concedida a todos os crentes verdadeiros. Já foi concedida gratuitamente em Cristo Jesus. Reter a graça nesse versículo, irmãos, tem o sentido de permanecer se apegando continuamente à graça já recebida. Retenham a graça. Continuem se apegando à graça. Continuem se apoderando da graça. A graça, de acordo com a Epístola aos Hebreus, é a completude da obra de Cristo. Tudo que o autor aos Hebreus fala sobre Cristo é chamado de graça. Obra essa obra graciosa que foi comunicada a nós através da pregação do Evangelho, da habitação do Espírito. A essa graça, essa completude da graça que existe em Cristo, os crentes devem o quê? Devem o quê? Com a perspectiva sobre as coisas inabaláveis. Eles devem se atracar a essa graça, permanecerem nessa graça e usufruírem dessa graça. Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2,1: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, preste atenção. A graça não é um conceito abstrato. A graça não é um conceito emocionalista, como muitos pensam. Mas a graça é o poder de Cristo em nós, operado pelo Espírito Santo, para que nós continuemos firmes na fé. O que é a graça? O que é a graça de Deus? É o poder de Cristo em nós. Quem opera esse poder em nós é o Espírito Santo, para que nós continuemos firmes, olhando para as coisas do alto. Para que nós retenhamos a graça, irmão, nós precisamos continuar confiando em Cristo. Nós precisamos continuar contemplando a obra de Deus. A primeira maneira pela qual Deus quer ser servido é você se apoderando da graça dEle. Essa graça, irmãos, precisa ser cada vez mais apoderada nas nossas vidas. Não há passividade no reter da graça, conforme a Escritura, mas sim uma ação contínua. Esse é o sentido original do texto. Você deve se apoderar da graça de Deus em Cristo. Você deve abraçar a graça de Deus em Cristo. Como se apoderar da graça? Como se apoderar da graça? Confiando em Cristo, primeiramente, no seu sacrifício. Depois, nos revestindo dos meios de graça. Quais são os meios de graça? Você quer ter uma alta perspectiva sobre o céu? Turbine a sua vida de oração. Você quer ter uma alta perspectiva sobre as coisas inabaláveis? Você quer amar menos o mundo e amar mais a Deus? Comece a orar. Comece a fechar o seu quarto. Entra para lá. Coloque-se de joelhos perante ao Senhor. Só saia de lá quando você tiver a certeza que orou a Deus verdadeiramente. Você quer se apoderar da graça? Tenha uma alta estima pelas Escrituras. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Você quer se apoderar da graça? Não abra mão do dia do Senhor por nada. Continue tendo comunhão com os irmãos nesse dia. Continue se abraçando os irmãos, ouvindo dos irmãos as suas dificuldades, as suas bênçãos, participando do culto público, aconselhando mutuamente, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais.
É assim que nós retemos a graça. A graça, irmãos, é a única forma pela qual Deus quer ser de fato servido. Deus não aceitará, irmãos, que nós, baseados na nossa força, na força dos nossos braços, nós o sirvamos. Deus não quer que você o sirva pelo seu braço. Deus quer que você o sirva pela graça, pelo poder santificador que há em Cristo. Deus não aceitará que nós, baseados na força do nosso braço, sirvamos. Deus não tem prazer naqueles crentes legalistas, nos crentes soberbos, que julgam que por suas próprias obras, sem auxílio do Espírito, conseguirão agradar a Deus. Você e eu não conseguimos agradar a Deus por nós mesmos. Se nós quisermos servir ao Senhor de fato, com reverência e santo temor, o primeiro ponto é reter a graça. Você jamais conseguirá servir ao Senhor de fato sem reter a graça. Se nós o serviço ao Senhor, irmãos, nós oferecermos a Deus algo além da graça do seu Filho bendito, nós podemos ser culpados de fogo estranho e banidos da sua face. Sabe o que Deus quer que você apresente a Ele todos os dias? Não é suas obras, não. Não é a sua perseverança fraca, mas é Cristo. E diga: Senhor, por Cristo, reveste-me da sua graça. Eu quero reter essa graça para que eu viva em reverência, santo temor, com a perspectiva alta sobre as coisas do alto. Nós precisamos servir a Deus, irmãos. O primeiro ponto que a nova aliança nos alerta como Deus quer ser servido. Primeiro, Ele quer que a gente tenha uma perspectiva alta sobre as coisas da nova aliança. Depois nos alerta como Deus quer ser servido na nova aliança. É retendo a graça. Depois Ele vai dizer, com reverência e santo temor. Deus quer ser servido também com reverência e santo temor. Apesar, irmãos, de reverência e temor serem palavras diferentes, elas têm basicamente o mesmo significado nessa passagem. Elas se referem ao devido respeito santo e honra que Deus e o seu nome santíssimo merecem. Deus quer ser servido com reverência e santo temor. Deus está no nosso meio, irmãos. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Deus nos cobriu com o sangue do seu Filho, mas não deixou de ser terrivelmente santo e digno de temor. Muitas pessoas acreditam que no tempo da graça não há mais necessidade de reverência a Deus e de santo temor. Não nos esqueçamos que por intermédio de Moisés Deus abalou a terra, mas que por Cristo Ele abalará terra e céu. Eu repito, irmãos, Deus não muda, Ele é o Deus bendito e santo. Na sua imanência, Deus está perto e próximo de nós pela obra do seu Filho. Mas na sua transcendência, Deus está totalmente longe, habitando em luz inacessível, pois Deus não pode ser comparado, compreendido ou contido jamais por qualquer criatura. Eu desconheço, irmãos, outro atributo de Deus que tenha sido mais tripudiado pela igreja evangélica brasileira do que a sua majestosa santidade. Deus quer ser servido. Na nova aliança, Ele nos alerta quanto a isso. Primeiro com nós, o seu povo, retendo a sua graça. Depois Ele quer ser servido com reverência, com santo temor. É a santidade de Deus, é a causa de termos de servir a Deus com reverência e santo temor, como vamos observar no verso 29, porque Deus é fogo consumidor. Muitos crentes imaginam não que Deus seja santo e temível, mas pensam que Deus é um ser um pouco mais elevado do que nós. Muitas pessoas imaginam que Deus está sempre disponível e disposto a ouvir os homens e lhes conceder bênçãos e mais bênçãos, sem lhes requerir o devido temor e respeito. Esse é o Deus
da igreja moderna, representado em muitos dos seus louvores e pregações egocêntricas, antropocêntricas. Esse não é o Deus santo e temível das Escrituras, não é o Deus que abalou o Sinai, não é o Deus que vai abalar a terra e o céu completamente. Esse é o Papai Noel celestial. Esse Deus que as pessoas servem sem reverência e sem santo temor não é o Deus das Escrituras, é o Deus dos seus próprios corações. Poucas coisas, irmãos, podem ser mais contrárias a Deus do que essa concepção de um Deus distribuidor de bênçãos, de um Deus que não requer temor, tremor, reverência. As pessoas imaginam que Deus é igual a elas, mas o Salmo 50, verso 21 e 22 vai dizer o seguinte: quando os ímpios estavam imaginando que Deus não traria o juízo sobre eles, Deus responde dizendo o seguinte: estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei. Porei as coisas em ordem diante dos seus olhos, para que você veja, para que você seja feito em pedaços, sem haver quem te livre. Deus não é como nós, irmãos. Deus não é como o ser humano. Deus precisa ser servido com reverência, com santo temor. Muitas igrejas, irmãos, têm oferecido às pessoas não o Deus que é digno de reverência e temor, mas uma espécie de divindade descolada. Uma divindade descolada, alinhada aos caprichos humanos. Isso não é algo novo, irmãos. No deserto, o povo erigiu para si um bezerro de ouro, mais parecido com seus próprios deleites, com os deleites do seu coração. Não é incomum nós vemos figuras de Jesus, com as quais eu tenho dificuldade, sendo expostas em todo o tempo e sem nenhuma reverência. Há poucos dias eu vi um certo influencer cristão. Ele estava em uma academia com a imagem de um Jesus musculoso, de camiseta cavada, e carregando muitos pesos. Eu me questionei se aquele era realmente Jesus, o Filho de Deus, que deve ser reverenciado e temido, ou algum bodybuilder qualquer. Jesus não é um bodybuilder, irmãos. Jesus não está na academia de camisa cavada, de óculos escuros e malhando. Esse é o Jesus que você quer. Esse é o Deus que você quer servir. Mas não é o Deus digno de reverência e santo temor. Todos esses estratagemas que as pessoas fazem parte de uma tentativa idolátrica das nossas mãos de fazermos Deus mais palatável às pessoas. Mas Deus não muda. Ele não se rebaixará aos nossos gostos e preferências. Ele é santo. Deus é digno de reverência e santo temor. Porque Deus deve ser servido com os crentes retendo a graça. Porque Deus deve ser servido com reverência e santo temor. O verso 29 nos explica. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque Deus deve ser temido. Porque Deus deve ser reverenciado. Porque a santidade de Deus deve ser exaltada. E os crentes precisam ter autoestima sobre isso. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui está, irmãos, a explicação plena do porquê nós precisamos reter a graça e servir a Deus com reverência e santo temor. O autor diz: porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Essa é uma declaração sublime e ao mesmo tempo aterradora acerca do ser santo de Deus. O autor sagrado está aqui tomando emprestada uma expressão de Deuteronômio 4:24, no qual Moisés está relembrando ao povo judeu de todas as suas obrigações pactuais a serem observadas quando estes houvessem possuído a terra prometida. Especialmente o dever de se apartarem completamente dos ídolos. Moisés afirma que o povo deveria obedecer a Deus, se guardar da idolatria, justamente porque Deus é um Deus zeloso, Deus é fogo consumidor. Deus ser fogo consumidor significa que Ele
por causa da sua santidade infinita, consome por completo e destrói todo o pecado que é apresentado diante da sua face. Esse fogo santo divino, irmãos, é como a lava de um vulcão, que por onde passa consome todas as coisas. Sabe por que nós devemos servir a Deus com reverência e com santo temor, prestando atenção nos alertas da nova aliança? Porque Deus é fogo consumidor. Deus não é como você. Deus não é seu parceiro, Deus não é seu brother. Deus é fogo consumidor, digno de reverência, de santidade ao seu nome. Deus consome todo o pecado, e aqueles que profanarem a nova aliança experimentarão não a face amorosa e bendita de Deus, mas experimentarão o Deus que é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, Ele consome o pecado, Ele não tolera o pecado, Ele não poupará aqueles que dentre o seu povo forem deliberadamente desobedientes. Irmão, seja na antiga aliança sob Moisés, ou na nova aliança sob Cristo, essa é uma verdade absoluta. Deus é fogo consumidor. Por isso a necessidade da graça, por isso a necessidade de santo e reverente temor a Deus. Não nos enganemos, irmãos, que você não se engane, que você não saia daqui enganado. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Não podemos pisar no sangue do seu Filho. Não podemos quebrantar o Espírito eterno. Não podemos colocar a nossa esperança nas coisas dessa vida. Não podemos endurecer os nossos corações e rejeitarmos tão grande salvação. Precisamos servir ao Deus que é santo, santo e santo, pela graça do seu Filho, obedientemente, com reverência, com santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Fique sobre os seus pés. Continue prestando atenção. Quero fazer algumas aplicações muito rápidas às nossas vidas. O meu tempo já está praticamente estourado. Quero perguntar para todos nós, irmãos, se nós temos cuidadosamente ouvido os alertas da nova aliança, ou se nós estamos desprezando a graça de Deus e vivendo deliberadamente uma vida não condizente com a palavra de Deus. Se o nosso caso for de desobediência, irmãos, não nos restará senão o juízo de Deus. Que nós não escolhamos o caminho do desprezo. Esse foi o pecado do povo no deserto, o desprezo a Deus, a incredulidade. E esse é o pecado de muitos crentes ainda hoje. O desprezo a Deus, a incredulidade, a desobediência, que nós não escolhamos tal caminho. Nós temos tido cuidado e vigilância na nossa vida cristã, irmãos. Nós temos sido cuidadosos com a nossa vida. Temos estado atentos contra as ofertas do pecado, as fraquezas da nossa carne. Nós temos estado atentos contra os ardis do maligno. Eu já disse e vou repetir: crentes desavisados, desatentos, que não vigiam em suas vidas, não conseguirão terminar dignamente a corrida da fé. Se aqueles que não ouviram Moisés, homem pecador como nós, não foram poupados por Deus, como nós crentes, irmãos, que ouvimos Cristo, Filho perfeito de Deus, todos os domingos pela exposição da sua palavra, julgamos que seremos poupados se não obedecermos com sinceridade. Que não nos enganemos a nós mesmos, irmãos. Que você não se encha do auto-engano. Se Deus não poupou aqueles que foram desobedientes à antiga aliança, Ele não poupará aqueles que quebrantarem o seu Filho. O Senhor, na sua volta, Ele abalará a terra e céus. Ele fará com que aquilo que é passageiro se transforme em nada. Baseados nessa verdade, irmãos, que também é um alerta da nova aliança, nós temos mantido nossos pensamentos firmes na Sião de Deus, que é eterna, ou temos vivido impiamente uma vida ávida pelas questões dessa terra? Onde está o seu pensamento?
Se abríssemos um gráfico aqui atrás, sobre as barras das coisas que você mais pensou, aqui apareceria Deus, Jesus, o Espírito Santo, Sião, oração, leitura das Escrituras, como a barra mais alta. Apareceria trabalho, família, dinheiro, conta bancária, saúde. Um dos alertas da nova aliança é: não coloquem o coração de vocês nos cuidados da vida. O Senhor Jesus disse: muitos se perdem por isso. Nossa expectativa deve estar, irmãos, na Jerusalém do alto. Nós precisamos nos apoderar e reter a graça de Deus. O Senhor, irmão, só aceitará o nosso serviço se o mesmo estiver alicerçado na suficiência do sacrifício do seu Filho. Você não pode imaginar que pode servir a Deus pelas suas próprias forças. Servir a Deus pelas suas próprias forças é oferecer a Deus um fogo estranho. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Por fim, que por todos os dias das nossas vidas, irmãos, que por todos os dias da nossa vida, quando você pensa como Deus quer ser servido, você se lembre que Deus quer ser servido com reverência, com santo temor pela sua majestade santa. E se as pessoas te perguntarem por que você vive uma vida com reverência e santo temor, você responde: porque o meu Deus é fogo consumidor. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude em tudo. Vamos orar. Ó Deus, Tu que és o Deus santo, santo e santo. O Senhor que abalou o Sinai, Deus, pela entrega da lei. O Senhor que trouxe ao Sinai fogo, Senhor. Relâmpagos, a sua voz que bradava do alto. O Senhor agora, Deus, não abalará somente a terra, mas na volta do seu Filho abalará os céus. Removerá, Deus, tudo aquilo que é passageiro e estabelecerá em juízo o seu reino. Não nos deixe, Senhor, negar essas realidades. Não nos deixe, Senhor, negar, Senhor, e sermos de um coração duro contra os alertas da nova aliança. Que nós possamos nos apegar à graça. Que nós possamos nos achegar a Ti, Deus, com reverência e santo temor, sabendo que o Senhor é, de fato, fogo consumidor. Que nós nos aproximemos de Ti, ó Deus, que é um Deus santo, santo e santo, sempre por causa de Jesus Cristo, que é quem nos aproxima do Senhor, ó Deus. Nos ajude, Deus, a não desprezar a Jesus, porque se aqueles que desprezaram Moisés foram punidos severamente, aqueles que desprezarem Jesus, punidos ainda mais severamente serão. E nós não queremos pisar o seu sangue, nós não queremos profanar o seu Espírito, nós não queremos trazer vergonha ao seu santo nome. Nós queremos te servir com reverência e santo temor, para que o Senhor seja glorificado das nossas vidas sempre, Pai. Nos preserva na nossa aliança. O Senhor nos preservará, Deus. Amém.